O som da notificação quebrou o silêncio do meu apartamento bem às 6 da manhã. Era dia do lançamento. O aplicativo que estávamos desenvolvendo há 18 meses entraria no ar em poucos minutos. 1 milhão de usuários aguardando. 12 milhões de dólares estavam em jogo. Meu celular não parava de tocar. 10 chamadas perdidas e 23 mensagens não lidas, todas da mesma pessoa. Ethan. A última mensagem me deu um frio na espinha. O sistema principal parou de responder. O acesso foi bloqueado pelo mecanismo de segurança. Não sei os códigos de exceção, Margaret. Preciso do código mestre de segurança. Agora. O código mestre de segurança. Aquele que eu mesma criei. Aquele que expliquei para ele 6 vezes durante o treinamento. A única coisa que separava um lançamento bem-sucedido de um fracasso total. Meu dedo ficou parado sobre o botão de apagar no meu celular. Tudo o que eu construí. Tudo o que eu sacrifiquei. Tudo o que tiraram de mim e entregaram a ele de bandeja. Bastava um toque. Só isso. Antes de te explicar como tudo chegou nesse ponto, deixa eu te contar o que aconteceu. Meu nome é Margaret Cheng. Até aquela manhã, eu era a principal arquiteta de software da Apex Digital Solutions. Arquiteta de software principal. O título parece impressionante, mas na prática significa que fui eu quem construiu a base sobre a qual todos os outros ergueram suas carreiras. Cresci em uma família de classe média em Portland. Meus pais administravam uma pequena livraria. Nada de luxo, nada extraordinário, mas eles me ensinaram algo essencial. Minha mãe sempre dizia: dinheiro não faz você entender as pessoas, ouvir faz. Ela passava horas conversando com os clientes, tentando compreender o que eles realmente precisavam e por quê. Foi ali que aprendi empatia. Foi ali que entendi que, por trás de cada pedido, cada dúvida, cada frustração, existe uma pessoa tentando resolver um problema. Essa empatia me tornou uma excelente mentora. Também me tornou a pessoa ideal para ser explorada. Mas estou me adiantando. Para entender por que meu dedo estava parado sobre o botão de apagar, por que eu estava prestes a deixar 12 milhões de dólares simplesmente se perderem, você precisa entender como eu passei de arquiteta do maior projeto da Apex a alguém invisível dentro da própria criação. 18 meses antes do lançamento, na sala de conferências do 42º andar, com janelas do chão ao teto com vista para o centro de Seattle, a chuva escorria pelos vidros como se a cidade ainda estivesse segurando suas próprias lágrimas. James Whitmore, nosso CEO, estava na cabeceira da mesa. Cabelos grisalhos, terno impecável, aquele tipo de sorriso que fazia investidores abrirem suas carteiras e deixava os funcionários tensos. Estamos criando algo revolucionário, anunciou ele. Um aplicativo de bem-estar financeiro que usa inteligência artificial para prever e evitar crises financeiras pessoais antes que aconteçam. Dívidas fora de controle, padrões de gastos impulsivos, riscos em investimentos. Vamos identificar tudo isso antes que afete nossos usuários. Dava para sentir a empolgação no ar. Eu também sentia aquilo. Era o tipo de projeto que realmente poderia ajudar as pessoas. Meus pais passaram por dificuldades durante a crise de 2008. A livraria quase quebrou. Um aplicativo como esse poderia ter ajudado. Poderia ajudar milhões de pessoas como eles. Margaret, disse James, virando-se para mim. Você está conosco há 8 anos. Seu trabalho na infraestrutura de pagamentos seguros da conta Livingston foi excelente. Quero que você projete todo este sistema. 8 anos. Eu comecei como desenvolvedora júnior e fui crescendo na carreira com base na minha capacidade técnica e em uma quantidade absurda de jornadas de 16 horas. Eu havia construído sistemas que processavam bilhões em transações, sem uma única falha de segurança. Treinei 11 desenvolvedores que foram promovidos enquanto eu continuava criando a base para o futuro. Mas aquilo era diferente. Aquilo era meu, desde o começo. Estou dentro, eu disse. James sorriu. Ótimo. Você vai precisar de uma equipe? Estamos contratando talentos ambiciosos. Quero os melhores. No mês seguinte, entrevistei 47 candidatos. A maioria era competente, alguns realmente brilhantes. Então Ethan Riverside entrou na sala. 26 anos, formado em Stanford,
2 anos em uma startup que foi adquirida pelo Google. Currículo impecável. Aperto de mão firme. Olhar direto. Confiança transbordando. Analisei as especificações técnicas do projeto, disse ele, sentando-se à minha frente. A base é impressionante. Se eu entrar para a equipe, gostaria de focar nas aplicações voltadas para o usuário. É aí que a verdadeira inovação acontece. Nada de querer aprender. Nada de querer contribuir. Ele já tinha decidido onde queria atuar. A base é a inovação, respondi com calma. Todo o resto vem depois. Se a estrutura não for sólida, nada se sustenta. Ele riu. Não foi uma risada desrespeitosa, mas aquela risada de quem acha que sabe mais. Sem dizer diretamente, claro, mas o usuário não vê a base. Ele vê a experiência. E é nisso que eu sou bom. Mesmo assim, eu o contratei. As habilidades dele eram reais, e eu acreditei que conseguiria transformar aquela autoconfiança em trabalho em equipe. Aquela empatia que aprendi com a minha mãe falou mais alto. Eu vi alguém que poderia evoluir. Eu deveria ter prestado mais atenção. Os 3 primeiros meses foram tranquilos. Eu projetei toda a arquitetura principal, os protocolos de segurança, a infraestrutura da API, as camadas de proteção de dados, os sistemas de autenticação, tudo o que manteria os dados financeiros de 1 milhão de usuários protegidos contra falhas, invasões e manipulações. Ethan ficou responsável pela interface. Ele era bom, sem dúvida. Programava rápido, escrevia código limpo e tinha foco na experiência do usuário. Mas vivia questionando as medidas de segurança. Essa autenticação em 3 camadas adiciona 17 milissegundos ao carregamento, disse ele em uma revisão. Os usuários vão perceber. Não vão gostar. Os usuários vão gostar ainda menos de terem suas contas invadidas, respondi. Não dá para equilibrar isso? Segurança não é sobre equilíbrio, é sobre proteção. Ele concordava, mas continuava tentando contornar os protocolos. Sempre que eu o chamava para conversar em particular, eu explicava com calma, mostrava cenários de risco, dados de ataques reais, explicava cada decisão técnica. Você tem razão, ele dizia. Agora entendi. Obrigado por explicar. E eu acreditava. 6º mês. James me chamou na sala dele. Margaret, você tem entregado tudo antes do prazo. Isso é excelente. Temos uma equipe forte. O Ethan tem impressionado muita gente. Apresentações? Ele disse. Apresentações? Eu não sabia que ele estava apresentando. Ah, apenas algumas atualizações para investidores. Você estava focada na infraestrutura. Não quisemos te tirar disso. O Ethan se ofereceu para apresentar. Para investidores? Aquilo não estava batendo. Talvez eu devesse participar dessas apresentações, sugeri. E você vai participar no lançamento. Mas agora eles querem ver a parte mais visível. Interface, experiência, inteligência artificial. O Ethan comunica isso muito bem. Você foca em garantir que tudo funcione. Minha função era fazer tudo funcionar enquanto outra pessoa ganhava visibilidade. No 9º mês, a equipe já tinha 14 desenvolvedores. Ethan começou a conduzir as reuniões diárias. Não foi oficial. Simplesmente aconteceu. Quando eu chegava, ele já estava organizando tudo. Bom dia, Margaret. Ele dizia. Já alinhei as prioridades do dia. Quer acrescentar algo? Algo a acrescentar ao meu próprio projeto. Mas a equipe produzia. O clima era bom. As entregas aconteciam. Eu dizia para mim mesma que isso era o que importava. Eu estava errada. No 12º mês, chegou a avaliação de desempenho. Entrei esperando reconhecimento. Talvez uma promoção. Algo que refletisse o fato de eu estar liderando o projeto mais importante da empresa. James estava com a pasta aberta. Margaret, seu desempenho técnico continua excelente. Obrigada. Mas existem algumas preocupações sobre sua liderança no projeto. Naquele momento, o ar pareceu ficar mais frio. Presença de liderança. Vários integrantes da equipe comentaram que Ethan trazia uma direção mais clara, mais inspiração e uma comunicação melhor. Ethan responde a mim.
No papel, sim, mas liderança não se resume a organogramas. Tem a ver com influência, impacto. Ethan acabou se tornando o rosto desse projeto, tanto internamente quanto externamente. Apertei os braços da cadeira com força. Eu desenhei todos os sistemas críticos, a base de segurança, a arquitetura de dados, a estrutura de escalabilidade. Isso não é liderança, é execução técnica, que é importante. Mas visão, comunicação, gestão de stakeholders, isso sim é liderança. É aí que precisamos ver evolução da sua parte. Eles estavam usando o meu próprio trabalho contra mim. Eu estava tão focada em construir algo perfeito, algo seguro, algo que realmente protegesse as pessoas, que deixei outra pessoa assumir o crédito pela visão. O que isso significa para o meu papel? Perguntei, em voz baixa. Você continua sendo a arquiteta principal. Sem mudanças, apenas um retorno para desenvolvimento. Sem mudanças, sem promoção, sem reconhecimento. Saí daquele escritório e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta de uma cabine. Não chorei, nem consegui. Só fiquei ali sentada, meio anestesiada. No 15º mês, o aplicativo já estava em fase beta. 10.000 usuários. O retorno era excelente. Os algoritmos de inteligência artificial previam problemas financeiros com 87% de precisão. A interface era intuitiva. A segurança impecável. Eu tinha criado algo de que me orgulhava, algo que funcionava, algo que realmente importava. Então James enviou um e-mail para toda a empresa. É com grande entusiasmo que anunciamos a promoção de Ethan Riverside, a desenvolvedor líder do projeto do aplicativo de bem-estar financeiro. A visão e a liderança de Ethan foram essenciais para dar vida a este produto inovador. Sua dedicação e excelência técnica representam tudo o que a Apex valoriza. Desenvolvedor líder do meu próprio projeto. O e-mail continuava. A promoção de Ethan vem acompanhada de um aumento salarial significativo, refletindo suas novas responsabilidades e suas contribuições para o nosso sucesso. Descobri depois, por comentários de corredor, que esse aumento significativo era de $80.000. $80.000 para a pessoa que eu tinha treinado. Minha caixa de entrada apitou. Um e-mail do James. Desta vez, privado. Margaret, quero agradecer pessoalmente pelas suas contribuições para o projeto. Seu trabalho técnico foi fundamental. Como forma de reconhecimento, estamos enviando uma cesta de presentes. Deve chegar ainda hoje. Uma cesta de presentes? Fiquei olhando aquelas palavras até perderem o sentido. A cesta chegou às 15 horas. Chocolates finos, biscoitos, um queijo importado, um cartão. Obrigado pelo seu trabalho duro. Equipe de liderança da Apex. $42,73. Eu pesquisei. Era esse o valor da minha contribuição. Eu deveria ter pedido demissão naquele dia. Atualizei meu currículo e comecei a fazer entrevistas. Qualquer empresa me contrataria. Minhas habilidades eram muito procuradas. Meu histórico era sólido, mas eu não pedi demissão. Sabe por quê? Orgulho. Um orgulho teimoso, quase burro. Eu queria ver o lançamento. Queria ver aquele aplicativo funcionando. Queria a sensação de saber que, quando desse certo, quando ajudasse as pessoas, quando cumprisse exatamente o que foi projetado para fazer, eu saberia a verdade. Fui eu que construí aquilo. Essa verdade talvez não importasse para mais ninguém, mas importava para mim. Então eu fiquei, trabalhei. Fiz todas as verificações finais de segurança. Ajustei as respostas da API. Criei múltiplas camadas de segurança e recuperação, mas todas priorizavam proteção antes de qualquer liberação de acesso. Garanti que cada linha de código aguentasse a carga de 1 milhão de usuários acessando ao mesmo tempo. E continuei treinando o Ethan. Essa é a parte que mais machuca. Mesmo depois da promoção, mesmo depois da cesta de presentes, mesmo depois de vê-lo recebendo o crédito pelo meu trabalho em apresentação atrás de apresentação, eu continuei ensinando. Porque é isso que um mentor faz. Porque a voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça, dizendo que profissionalismo importa,
que integridade importa, que fazer o trabalho direito vale mais do que ego. Este é o código mestre de segurança. Expliquei para ele pela 6ª vez, 3 semanas antes do lançamento. Estávamos na sala de servidores revisando os protocolos de recuperação. O código era complexo, 47 caracteres, misturando letras, números e símbolos em um padrão que só eu conhecia. Era a chave para tudo. Se o sistema travasse, se a autenticação falhasse, se algo desse muito errado, aquele código seria o acesso principal. Por que tão complicado? Perguntou Ethan, digitando no gerenciador de senhas. Porque se alguém não autorizado conseguir isso, terá controle total sobre os dados financeiros de 1 milhão de usuários. Contas bancárias, cartões de crédito, investimentos, tudo. Mas se for tão complicado, a gente pode não lembrar numa emergência. Por isso ele está guardado em 3 lugares seguros. Por isso nós 2 estamos decorando. E por isso já praticamos esse procedimento 6 vezes. Ele concordou. Disse que tinha memorizado, que estava pronto, mas falava olhando para o celular meio distraído. Ethan, isso é sério. Repete o procedimento para mim. Ele suspirou. Se a autenticação principal falhar, eu acesso o cofre seguro do servidor, recupero o código mestre, insiro no sistema principal e reinicio o processo de autenticação. Perfeito, como se estivesse lendo. E se você não conseguir acessar o cofre? Eu entro em contato com você. Não. Você usa o código de backup que está no arquivo criptografado da sua conta principal de desenvolvedor. Eu te dei acesso. Está marcado como Protocolos de Emergência do Projeto Cornerstone. Certo, entendi. Ele não tinha entendido, mas eu ainda não sabia disso. Chegou a semana do lançamento. O escritório estava cheio de energia. O marketing tinha feito um ótimo trabalho. Cobertura da imprensa por todos os lados. Blogs de tecnologia, sites financeiros, programas de TV. Todo mundo falando sobre aquele aplicativo que prometia mudar a forma como as pessoas lidavam com dinheiro. 1 milhão de usuários cadastrados antecipadamente. 12 milhões de dólares de investimento dependendo de um lançamento bem-sucedido. Opções de ações para os funcionários se atingíssemos as metas do primeiro trimestre. A festa de lançamento estava marcada para as 19 horas do mesmo dia. Jantar com tudo pago. James tinha alugado um restaurante inteiro no centro. Eu nem pretendia ir. Mas Amy me convenceu. Você construiu isso. Você merece comemorar. Então comprei um vestido novo, simples, preto, nada chamativo. Eu não queria disputar atenção com ninguém. Só queria estar ali. Dia do lançamento, 17 de março. Lembro porque era dia de São Patrício. O escritório estava decorado com enfeites verdes que alguém achou que deixavam o ambiente festivo. Cheguei às 5 da manhã. Rodamos todas as verificações finais. Tudo funcionando perfeitamente. Protocolos testados. Sistemas prontos. O aplicativo entraria no ar às 7 da manhã, horário do Pacífico. Às 6h30, fui até a copa, fiz café, olhei o nascer do sol em Seattle e senti, pela primeira vez em muito tempo, algo próximo de paz. Meu celular tocou. Margaret, onde você está? Era Amy. Na copa, por quê? Vem para a sala de guerra. A sala de guerra era o nosso centro principal de monitoramento. 12 telas mostrando tudo. Saúde do sistema, tráfego, respostas, banco de dados. Deixei o café de lado e fui. O lugar estava um caos. 7 pessoas em volta das telas, tudo vermelho. O que aconteceu? Acessei o sistema. Amy abriu os registros. A autenticação falhou às 6h42. Tudo bloqueado. Ninguém consegue entrar. Nem novos usuários conseguem finalizar cadastro. O sistema travou. Eu já estava digitando sem nem pensar. Rodando diagnósticos. Conferindo o sistema de autenticação. Isso não está batendo, murmurei. A gente testou isso centenas de vezes. Esse sistema é sólido. Alguma coisa acionou o bloqueio. Acho que foi tentativa de invasão, disse Amy. Fui mais fundo nos registros. Reconheci o padrão. Alguém tentou enviar uma atualização. Falei devagar.
Às 6h38, 4 minutos antes do lançamento. A atualização tinha certificados incorretos. O sistema interpretou como ameaça e bloqueou tudo. Quem faria isso faltando 4 minutos? Nós duas já sabíamos. Ethan Riverside. Ele já vinha tentando ajustar pequenos detalhes nos últimos dias, sempre em cima da hora. Naquele momento, tentou aplicar mais uma alteração na interface, acreditando que ainda havia tempo. Queria colocar a marca dele, mas usou o certificado errado. Um erro básico. O tipo de erro que eu tinha ensinado a evitar logo no começo. O sistema fez exatamente o que eu projetei. Bloqueou. Protegeu. Protegeu tão bem que agora ninguém conseguia entrar. Peguei meu celular e liguei para Ethan. Caiu direto na caixa postal. Tentei de novo. Deixei mensagem. Preciso de você na sala de guerra agora. Problema na autenticação. Olhei para o relógio. 6h51. Faltavam 9 minutos para o lançamento. Você consegue parar o processo? Amy perguntou. Consigo forçar o desligamento, mas isso vai acionar um alerta de segurança e abrir uma auditoria interna. O protocolo exige dupla validação justamente para evitar abuso. Um protocolo que eu mesma tinha criado. Um protocolo que fazia sentido. Um protocolo que agora estava no meu caminho. 6h53. Meu celular vibrou. Mensagem do Ethan. Preso no trânsito. Teve acidente na ponte. O que aconteceu? Meus dedos tremiam enquanto eu respondia. Você executou uma atualização não autorizada. O sistema bloqueou tudo. Consigo intervir, mas isso vai gerar alerta e auditoria. Preciso que você confirme. 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Voltaram. Eu tenho uma versão aqui, mas não está funcionando. Acho que está desatualizada. Talvez eu tenha perdido a última atualização que você comentou. 6h56. A sala estava em silêncio. Só o barulho constante dos servidores. E o som do meu coração batendo forte. 6h57. Ethan. Não estou conseguindo resolver por aqui. Você pode assumir? Minha vez de digitar. Apagar. Digitar de novo. Consigo agir. Mas isso vai disparar todos os alertas de segurança. Depois disso, vão revisar tudo. 6h58. James entrou na sala sem bater. Por que a contagem regressiva está mostrando erro? Bloqueio de autenticação. Amy respondeu. A Margaret está vendo. James olhou direto para mim. Resolve isso. Temos investidores acompanhando. A imprensa está esperando. Tem 1 milhão de usuários na fila. 6h59. Eu já estava digitando sem nem pensar. Sempre existe um caminho interno. Eu mesma tinha deixado uma alternativa para emergências. Eu sabia que protocolos podiam falhar. Sabia que alguém precisaria agir. E esse alguém era eu. Eu conseguia forçar o acesso. Conseguia contornar a validação. Conseguia colocar o sistema no ar. Minhas mãos ficaram paradas sobre o teclado. 7 da manhã. As notificações começaram a chegar sem parar. Reclamações, dúvidas, frustração. O aplicativo não abria, só mostrava erro. Meu celular não parava de tocar. Ethan. Atendi. Margaret. Graças a Deus. Ainda vou demorar uns 20 minutos. Você precisa resolver isso. Usa o código mestre. Preciso confirmar que é você mesmo. Respondi com calma. Protocolo de segurança. Você está falando sério? Você sabe que sou eu. Confirma assim mesmo. Qual é o código mestre? Silêncio. Eu não tenho ele aqui comigo. Você deveria ter decorado. A gente treinou isso várias vezes. Eu sei. Mas deixei anotado na minha mesa. Não estou aí. Você também salvou no gerenciador de senhas. Mais silêncio. Dessa vez, mais longo. Ethan, me diz que você tem o código. Eu achei que estava salvo. Não estou encontrando. Deve estar desatualizado. Mas você consegue acessar, não consegue? 7h03. Os investidores já estavam ligando para o James. Ele gritava com alguém do outro lado da sala. Amy me olhava, sem piscar. Margaret. A voz do Ethan falhou. Por favor, eu sei que errei, mas dá para resolver.
Você resolve isso. Depois a gente vê o resto, por favor. 18 meses de trabalho. Todas as noites até tarde. Todos os finais de semana. Cada jantar perdido. Cada plano cancelado. Cada linha de código. Cada solução pensada para proteger pessoas como meus pais. Tudo estava nas minhas mãos. E a pessoa que foi promovida, que ganhou $80.000, que recebeu crédito e reconhecimento, não conseguia resolver o próprio erro. Margaret, você está aí? Eu estou, respondi. Eu sei que não foi justo com você. Eu sei que você merecia mais. Mas não deixa isso dar errado por causa disso. Por favor. Ele achava que era sobre reconhecimento. Não era. Era sobre confiança. Eu confiei que fazer um bom trabalho seria suficiente. Confiei que ensinar alguém criaria respeito. Confiei que construir algo sólido valia mais do que parecer brilhante. Todas essas certezas tinham sido quebradas. Menos uma. Eu ainda confiava no meu trabalho. Eu conhecia aquele sistema. Sabia exatamente o que aconteceria se eu liberasse o acesso. O sistema voltaria. O lançamento aconteceria. Os usuários ficariam satisfeitos. Os investidores ganhariam dinheiro. James comemoraria. Ethan seria visto como o líder que resolveu a crise. E eu continuaria invisível. Ou eu podia simplesmente não interferir e deixar o sistema seguir exatamente os protocolos que eu mesma defini para situações de risco. Deixar o sistema seguir o que foi projetado para fazer. Bloquear. Proteger. Mesmo que isso significasse perder $12 milhões, 1 milhão de usuários e 18 meses de trabalho. A voz da minha mãe veio à minha cabeça. Empatia é entender o que as pessoas precisam. Mas o que elas realmente precisavam? Talvez desse aplicativo. Mas precisavam que ele viesse de uma empresa que valorizava a aparência acima de conteúdo. Que promovia quem aparecia, não quem construía. Eu precisava salvar algo que nunca me valorizou? 7:05. Fechei o notebook. Margaret, Amy chamou com cuidado. Levantei e peguei minha bolsa. Margaret, o que você está fazendo? Ela perguntou. James se aproximou. Resolve isso agora. Olhei para ele de verdade. O sistema está funcionando exatamente como foi projetado, eu disse. Está bloqueando acesso não autorizado. Então ignora isso. O protocolo existe por um motivo. São $12 milhões. Então o desenvolvedor principal deveria ter levado o treinamento a sério. O rosto dele ficou vermelho. Você está demitida. Assenti. Ótimo. Peguei meu celular, abri o sistema e olhei para ele mais uma vez. Para ser justa, o aplicativo é excelente. Eu construí algo que realmente ajudaria as pessoas. Isso ainda importa para mim. Mas você não pode lançar sem mim. E eu não vou fazer isso por você. Toquei na tela. Confirmei. Isso vai revogar meu acesso administrativo e ativar o bloqueio de segurança do sistema. Essa ação vai acionar protocolos internos e limitar qualquer tentativa de acesso até uma revisão completa. As telas ficaram vermelhas enquanto o sistema entrava em modo restrito. O acesso administrativo foi suspenso temporariamente e os mecanismos de emergência ficaram bloqueados até validação da equipe de segurança. O sistema não estava só bloqueado. Agora estava operando em modo restrito, com acesso limitado e sob protocolos de segurança mais rígidos. A equipe de resposta a incidentes já estava sendo acionada, mas levaria tempo até conseguirem intervir. E tempo era justamente o que a gente não tinha antes do lançamento. Saí da sala. Passei pelos corredores, pelos desenvolvedores que eu tinha treinado, todos tentando resolver o problema. Pelas salas onde investidores falavam em tom de pânico. Passei pela minha mesa. 8 anos ali. Não levei nada. Entrei no elevador. Desci 42 andares. Saí na chuva de Seattle. Meu celular não parava de tocar. Ligações, mensagens, e-mails, ameaças, pedidos, desespero. Desliguei. Caminhei até uma cafeteria a alguns quarteirões. Pedi um café. Sentei perto da janela. Fiquei olhando a chuva cair. Minhas mãos deveriam estar tremendo. Meu coração deveria estar disparado.
Eu tinha acabado de travar um projeto de 12 milhões de dólares. Impedido 1 milhão de pessoas de usar o aplicativo. Encerrado minha carreira na Apex. Talvez até na área de tecnologia. Mas o que eu sentia era calma. Passei 8 anos construindo a base para outras pessoas crescerem. 18 meses criando algo perfeito para outra pessoa levar o crédito. Todos os dias, eu escolhia o profissionalismo em vez do orgulho, o protocolo acima do ego, o correto no lugar do mais fácil. E onde isso me levou? A uma simples cesta de presentes. A porta da cafeteria se abriu. Amy entrou, me viu e se sentou na minha frente. Isso foi insano, ela disse. Provavelmente. Estão falando em abrir um processo. Que abram. Você acabou com tudo. Tudo. Ela se recostou na cadeira, me observou por alguns segundos e começou a rir. Não era uma risada maldosa, nem sarcástica. Era uma risada cansada, incrédula, quase sem energia. 18 meses de trabalho jogados fora porque o Ethan não conseguiu lembrar uma senha. Ele não levou o treinamento a sério o suficiente para guardar isso. Eles também não te valorizaram o suficiente para te promover. Dei um gole no café. Não, eles realmente não te valorizaram. Amy pegou o próprio laptop, abriu e começou a digitar. O que você está fazendo? Perguntei, atualizando meu currículo. Se você sair, eu também saio. Amy, você não fez o que eu fiz. Você ainda tem um emprego. Um emprego trabalhando para gente que te deu uma cesta de presentes. Não, obrigada, ela respondeu enquanto continuava digitando. E sendo bem sincera, estou te falando como amiga. O que você fez hoje vai virar história. Todo desenvolvedor mal pago, ignorado e subestimado desta cidade vai ouvir isso e torcer por você, ou talvez te ache pouco profissional. Mas as boas empresas, aquelas que realmente valorizam competência técnica acima de política interna, vão querer te contratar. Eu ainda não tinha pensado tão longe assim. Não pensei no depois. Eu só sabia que não podia continuar com aquele celular antigo. Desliguei. Mas ainda dava para ver a luz de notificação piscando na tela escura. Dezenas, talvez centenas de mensagens. Não liguei de novo. 3 horas depois, a notícia já tinha se espalhado. Primeiro no TechCrunch, depois na Bloomberg e, em seguida, em todos os lugares. O tão aguardado aplicativo de bem-estar financeiro da Apex Digital Solutions não foi lançado. A empresa alegou problemas técnicos inesperados. Uma nova data ainda seria definida. O problema técnico inesperado era eu. Quando anoiteceu, a história real começou a aparecer. Empresas como a Apex nunca conseguem manter silêncio. Tem gente demais, egos demais, sempre alguém fala. Fontes diziam que o arquiteto principal tinha removido acessos críticos em meio a um conflito sobre reconhecimento e remuneração. Não era totalmente exato, mas também não estava longe da verdade. Minha caixa de entrada pessoal começou a encher, mas desta vez não eram ameaças. Recebi propostas logo no primeiro dia, e ainda mais até o fim da semana. Admiramos seu compromisso com segurança e sua postura profissional. Suas habilidades técnicas e sua forma de trabalhar baseada em princípios seriam muito bem-vindas aqui. Procuramos arquitetos experientes que entendam a importância de uma base sólida. A base é tudo. 2 semanas depois do lançamento fracassado, me encontrei com uma advogada. Não porque eu queria processar alguém, mas porque esperava ser processada. Ela analisou tudo. Meu contrato, cláusulas, propriedade intelectual, tudo o que aconteceu naquele dia. Eles podem até tentar montar um caso, mas não seria simples, disse ela. Você não destruiu o sistema, mas suas ações podem ser interpretadas como negligência ou interferência intencional. Provavelmente não seria uma vitória clara para nenhum dos lados. No fim, você já tinha sido demitida antes de remover seu acesso. Naquele momento, você não era mais funcionária. Não tinha a obrigação de entregar nada a eles. Eu construí aqueles sistemas enquanto trabalhava lá, respondi. E eles continuam existindo. Você não apagou o aplicativo. Não destruiu o código. Apenas retirou seu próprio acesso administrativo.
Algo que, como arquiteta principal, você tinha direito de fazer. E os usuários? E os investidores? E quanto a eles? A empresa tomou decisões sobre liderança e reconhecimento. Essas decisões tiveram consequências. É assim que o mundo dos negócios funciona. Uma resposta fria, mas direta. A Apex nunca entrou com um processo. Provavelmente porque os advogados deles disseram a mesma coisa que a minha advogada disse. Ou porque um processo abriria tudo: e-mails, avaliações, decisões internas, até as tais cestas de presentes. Eles conseguiram recuperar o acesso ao sistema com o tempo. No final, levou 4 meses. Tiveram que contratar uma equipe de segurança completamente nova, o que custou mais 8 milhões, além dos 12 milhões já perdidos. O aplicativo só foi lançado 8 meses depois da data original. As avaliações foram medianas. A segurança foi simplificada para facilitar o uso. Problemas começaram a aparecer logo no primeiro mês. Pequenas falhas, suficientes para assustar os usuários. O projeto não explodiu. Ele simplesmente perdeu força, como a maioria dos produtos de tecnologia. Ethan saiu da Apex 3 meses depois do lançamento que deu errado. Foi para uma startup em São Francisco. No perfil dele, ainda aparece como desenvolvedor principal de um aplicativo financeiro inovador. Ele não menciona que o lançamento falhou, nem a senha que não conseguiu lembrar. James se aposentou no ano passado. A Apex acabou sendo comprada por uma empresa maior, por um valor abaixo do esperado. Aquele lançamento prejudicou a confiança dos investidores. Eu segui outro caminho. Aceitei um cargo em uma empresa menor, com 50 funcionários, em Portland, perto de onde cresci, perto da livraria dos meus pais, que eles ainda administram. Hoje sou diretora de tecnologia. Tenho autonomia de verdade. Tomo decisões sobre arquitetura, segurança e processos. Quando ensino outros desenvolvedores, eles prestam atenção. Quando explico por que algo é importante, eles levam isso a sério. Meu salário é justo, até acima do esperado. E ninguém me dá cesta de presente. Às vezes eu penso naquela manhã. Me pergunto se deveria ter agido diferente. Se deveria ter sido mais paciente, mais compreensiva com o Ethan. E então lembro que empatia precisa existir dos dois lados. Eu entendi a situação dele, a inexperiência, o nervosismo, o erro. Mas ninguém tentou entender a minha. Talvez eu também tenha errado. Talvez eu tenha confiado demais em alguém que ainda não estava pronto. Minha mãe me perguntou certa vez se eu me arrependia de ter deixado tudo acontecer daquele jeito. 12 milhões de dólares é muito dinheiro para perder, ela disse. Não era meu dinheiro. Respondi. Era dinheiro de investidores. Eles escolheram investir em uma empresa que priorizava a aparência em vez de competência. Isso tem consequência. Mas, para os usuários, para as pessoas que realmente precisavam do aplicativo, isso ainda pesa. Eu construí algo que poderia ajudar muita gente, eu disse. Mas aquilo estava sendo sustentado por uma base errada. Em algum momento, aquilo iria ruir. Melhor que caia cedo do que depois, quando as pessoas já estiverem dependendo. Ela concordou, como sempre. E completei. Estou reconstruindo tudo aqui, em um lugar onde o trabalho é valorizado. Porque é isso que realmente importa. A base, a estrutura, a forma como as coisas são construídas. O conhecimento é meu. A capacidade de construir também. A Apex era dona do código, da implementação, do produto. Mas nunca foi dona da minha habilidade, nem do que eu sei. Nunca foi dona de mim. Foi isso que eu entendi naquele momento decisivo, quando meu dedo ficou parado sobre o botão de apagar. Eu poderia criar aquele aplicativo em qualquer lugar, para qualquer pessoa, até para mim mesma, se quisesse. Mas não poderia recuperar meu respeito próprio depois de abrir mão dele. O mercado de tecnologia gosta de dizer que é meritocrático, que talento sempre é reconhecido. Às vezes é, muitas vezes não. Às vezes, quem apresenta leva mais crédito do que quem constrói. Às vezes, uma cesta de presente é considerada recompensa suficiente por 18 meses de trabalho brilhante. Às vezes, líderes esquecem senhas
e arquitetos removem acessos, gerando prejuízos de 12 milhões de dólares. Essa é a realidade por trás das manchetes. Se esse tipo de história te interessa, se você quer entender o que realmente acontece depois que a apresentação acaba, o botão de inscrição ainda está lá. Estamos construindo algo aqui. Sem cestas de presentes. Só a verdade. O aplicativo que desenvolvi na minha nova empresa foi lançado há 6 meses. Sem falhas, sem problemas de segurança, sem senhas esquecidas, porque quem construiu também lidera. E ninguém constrói algo sólido em uma base que não respeita. Meu nome é Margaret Chen. Eu construo. E agora, só construo em terreno firme. Mas até hoje, eu não sei se fiz a escolha certa. Só sei que naquele momento, foi a única decisão que eu consegui tomar. Mesmo que, às vezes, isso signifique deixar para trás estruturas que nunca deveriam ter sido erguidas. A história mostra que competência sem reconhecimento pode se tornar invisível, mas também que decisões tomadas em silêncio podem redefinir completamente o rumo de uma vida. Nem sempre fazer o certo traz recompensas imediatas, e nem toda justiça parece justa no momento em que acontece. O que Margaret fez não foi apenas técnico, foi uma escolha sobre identidade, limites e valor próprio. No fim, o sistema falhou, mas talvez o maior colapso tenha sido o de confiança dentro da própria estrutura. E isso levanta uma questão incômoda. Quantas pessoas continuam sustentando sistemas que nunca foram feitos para reconhecê-las? A maior lição dessa história é que a habilidade técnica constrói sistemas, mas consciência constrói decisões. Margaret poderia ter salvado tudo, mas teria reforçado exatamente a estrutura que a ignorou. Às vezes, o verdadeiro erro não está em agir, mas em continuar sustentando algo que já provou não ter base. Profissionalismo não significa aceitar tudo em silêncio, e empatia não pode ser unilateral. Saber a hora de parar também é uma forma de inteligência. No mundo real, nem sempre quem faz mais é quem cresce, e entender isso cedo pode evitar anos de frustração. No fim, não se trata apenas de competência, mas de onde e para quem você escolhe usá-la. Agora me diz, quando você percebe que está sendo ignorado mesmo entregando tudo, você insiste para provar seu valor? Você se questiona se está no lugar certo? Como você reage? E se você estivesse no lugar da Margaret, teria seguido o protocolo mesmo sabendo das consequências? Ou teria salvado o projeto ignorando tudo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala daquilo que ninguém mostra nos bastidores.